Olá! Seja bem-vindo a mais um tutorial do ActionNet disponibilizado pela Spin Engenharia de Automação. No vídeo de hoje você vai aprender sobre as configurações do protocolo IEC 60870.5.104. Este protocolo, abreviadamente chamado de IEC 104, é uma variação do protocolo IEC 101, criado originalmente para utilizar comunicação serial. Esta variação IEC 104 foi feita para ser utilizada unicamente em comunicação por rede TCP/IP sobre Ethernet. Os serviços da camada de transporte, da camada de rede, da camada de enlace e da camada física são substituídos pelos mesmos providos pelo TCP/IP. Basicamente o que se tem é uma camada de aplicação sobre o TCP/IP. O padrão usa a interface de rede TCP/IP para ter conectividade com a LAN, Local Area Network, e também pode ser usado para conectar-se ao WAN, Wide Area Network. O protocolo utiliza as mesmas ASDUs Data Units que definem os tipos de dados trocados, que as ASDUs definidas pelo protocolo IEC 101. A estação de controle ou estação primária cliente TCP/IP inicia a conexão, e a estação controlada atua como secundária e servidora TCP/IP. Para que uma estação secundária inicie a transmissão de dados, precisa receber da estação primária uma mensagem de controle do tipo StartDT, que libera o início da transmissão. Como modo de transmissão, qualquer estação pode iniciar uma transmissão de mensagens. Logo, permite que os clientes façam solicitações por polling, e também que os clientes recebam mensagens enviadas espontaneamente pelos servidores. Normalmente os servidores enviarão mensagens informando a ocorrência de alterações nos estados dos pontos adquiridos do campo. O protocolo inclui funcionalidades para a proteção contra a perda ou duplicação de mensagens, numeração sequencial de mensagens, quitação de mensagens recebidas espontaneamente, procedimentos de teste, desconexão do canal TCP/IP na ocorrência de falhas e controle de stop da transmissão. Configurações do canal no ActionNet em modo cliente. Em Protocol Options, são configurados: T0. Tempo em segundos máximo aceitável para o estabelecimento de conexão TCP/IP com o IDE servidor. Após este tempo a estação primária fecha a conexão e faz nova tentativa. Valores permitidos entre 1 e 255 segundos. T1. Tempo em segundos máximo aceitável para enviar ou testar a PDUs, após o recebimento de confirmação do envio. Valores permitidos entre 1 e 255. T2. Tempo em segundos máximo de espera da estação cliente para a chegada de nova mensagem não solicitada, após já ter chegado alguma. Após este tempo o cliente deve enviar mensagem de quitação com o número de sequência da última mensagem recebida. Valores permitidos entre 1 e 255. E T2 deve ser menor que T1. T3. Tempo em segundos máximo de espera para a chegada de alguma mensagem qualquer, estando a conexão TCP/IP estabelecida. Será enviada então uma mensagem de controle tipo test frame. Valores permitidos entre 1 e 255. Password for commands. Para aumentar a segurança no envio de comandos, normalmente iniciados apenas por uma mudança no estado de um tag, é possível especificar nesse campo uma senha de até 9 algarismos. Deixando esta opção com 0, a verificação a seguir descrita não será feita. Esta senha será verificada pelo driver, ao receber o pedido de comando, contra o valor atual do conteúdo do atributo estimated value do tag envolvido no comando. Assim, na operação de envio de comando por uma janela ou script, esta senha deverá ser carregada neste atributo. O driver, após executar o comando, passa para 0 o valor de estimated value. Na coluna Settings, são configurados. Node Connections define o número máximo de requisições paralelas que serão enviadas para cada nó. Mix Simultaneous Connections
define o número máximo de requisições paralelas para esse canal Share Node Same IP, aceita IDs com o mesmo IP, e use Single Thread, usar uma thread única, e use Pin to Check Connection, usar o comando ping para checar o servidor remoto. Invalid Values, valores inválidos. Em timeout, podem ser configurados, tx, tempo, em milissegundos para o primeiro bit ser enviado. Rx start, tempo em milissegundos, entre o último byte enviado, e o primeiro byte recebido. Rx finish, tempo em milissegundos para a mensagem ser recebida, completamente. Next byte, tempo em milissegundos entre cada byte recebido. Retry, número de tentativas antes da falha em caso de timeouts sucessivos. Unsolicited, tempo máximo, em milissegundos sem comunicação não solicitada, antes de setar erro. Configurações do Nodes Node.net em modo cliente. Na aba Nodes, são configurados. IP, deve ser especificado o endereço IP do ID. Port, número da porta utilizada para conexão. Está normatizado o uso da porta 2404. Nesta implementação pode-se utilizar outros números de porta. KMN address é o endereço do ID na camada de aplicação. Date sample time, período de tempo em milissegundos entre dois envios consecutivos de data e hora para a sincronização do ID, se necessário. 0 é utilizado para indicar que não há necessidade de sincronização. Observe que IDs sincronizados por GPS não devem ser sincronizados pelo mestre. General Interrogation Sample Time, dia e período de tempo em milissegundos entre dois envios consecutivos de solicitação de interrogação geral. O ID responde enviando blocos de informação, tantos quantos forem necessários para enviar todos os pontos existentes. W. Número máximo de mensagens recebidas espontaneamente, após o que o cliente deverá enviar uma mensagem de quitação com o número de sequência da última mensagem recebida. K. Número máximo de mensagens enviadas pelo servidor antes de receber a quitação delas. Após este número de mensagens enviadas, o servidor deve parar de enviar mensagens, aguardando pela quitação. É recomendado que W seja no máximo 2/3 do valor de K. Clockcast pode ser escolhido True, para ajustar o relógio deste computador servidor, ou False para não fazer ajuste algum. O ajuste será feito alterando o horário do computador para o que veio como resposta de uma mensagem de envio de sincronismo. A ID Time Bias Frame GMT e o default para esta opção é 0. Caso na instalação atual os IDs enviem os timestamps em sua hora local, deve-se especificar aqui a diferença entre este horário e a hora GMT. Por exemplo, em Brasília a hora local é 3 horas menor que GMT. Neste caso deveria ser especificado -3, neste quadro. Ter false or cast status. Neste campo pode ser indicado o nome de um tag existente no projeto para receber indicação de sucesso ou falha na comunicação, do ponto de vista funcional. No caso de falha, o valor deste tag será colocado em 0. No caso de sucesso, o valor será colocado em 1. Na aba Points, devem ser configurados os pontos tratados pelo canal. Os pontos podem ser de entrada ou de saída. Os pontos de entrada, isto é, os pontos que são adquiridos pelo protocolo, têm, basicamente, dois parâmetros principais que são, o tipo de ponto e o seu endereço. Na coluna tag se define o tag do ponto que corresponderá ao ponto dentro do ID. Na coluna address se define o tipo e o endereço do ponto como conhecido dentro do ID. Existem vários tipos de ponto, implementados de acordo com as ASDUs definidas na norma ISO 104. Clicando no canto direito da coluna aparece a lista de pontos disponíveis. Os pontos de saída, utilizados para comandos, possuem, além do tipo e do endereço, um parâmetro de controle, para especificar a operação de saída. Clicando-se na seta à direita, é mostrada a janela com os atributos selecionados, para o código atualmente mostrado.
Se o usuário alterar os atributos selecionados, e pressionar a seta de retorno, um novo código correspondente aos atributos será gerado. Existem diversas possibilidades de atributos para o código de controle, como é possível ver na janela de edição. Para mais detalhes sobre estas opções, veja também o manual deste protocolo. Na coluna Access Types se configura a forma de tratamento do ponto. Normalmente read para pontos de leitura e write para pontos de saída. As mesmas configurações feitas para a estação principal podem ser feitas para uma estação ID backup alternativa, se existir na instalação. Muito obrigada pela atenção. Nos vemos no próximo tutorial do ActionNet disponibilizado pela Spin Engenharia de Automação. Qualquer dúvida, entre em contato.